Seja bem-vindo a mais um Beauty Talk. E hoje eu recebo aqui Taíla Lopes, empresária e digital influencer aqui em Brasília, que tem um super destaque. E eu amo essa pessoa, gente, porque ela é extremamente engraçada e muita gente não sabe, né, Thay? Não sabe desse seu lado, pessoal. Olha só pelo Instagram, acha que é séria, que é não sei o quê. Mas quando tá assim, junto, conversando, é muito engraçado. Eu morro de rir. Obrigada por você ter aceitado o convite. Pelo convite, honradíssima. Meu primeiro podcast, gente. Tô aqui, tô nervosa, tô com a mão gelada. Nada. Gente, eu convidei a Thay porque ela é inspiração para muitas pessoas. Antes de conhecê-la, né, pessoalmente, eu já seguia nas redes sociais e já achava, assim, o estilo de vida cabuloso. Eu até tava falando com ela, cara, como é que você dá conta de tanta coisa? E eu falei, as pessoas precisam conhecer mais a Taíla Lopes, mais a sua história. Porque depois de um tempo a Thay virou minha cliente, né, Thay? E a gente sempre conversa muito. Então eu conheci você profundamente, digamos assim, nos atendimentos. Sim. Mas não pelas redes sociais. Eu acho que é muito importante trazer isso para que as pessoas saibam quem é de fato, né? Não só bom dia do meu café. É isso. Com o meu super coffee. Seu super coffee. Maravilhoso. A gente aproveita para fazer a publi, porque vale a pena. Já comprei ele, por você. Gente, eu tô criando um time. Exato. Vamos contar um pouquinho sobre você, tá? Porque eu acho que muita gente quer saber, né? Mais da Taíla. Vai ser mais da Taíla. Como que você começou? Foi desde o início com o objetivo de ser influencer ou não? Você também é da publicidade, né? Como que foi, assim, a sua história, assim? Pode começar. Trajetória, né? Eu vou tentar ser breve, porque eu sou uma pessoa muito prolixa, gente. Então, vou tentar dar uma resumida. Mas, enfim, primeiro respondendo a pergunta em relação à influenciadora, não foi uma coisa que eu planejei, foi uma coisa que literalmente aconteceu na minha vida. E foi uma coisa que eu decidi há pouco tempo, né, levar como uma parte de fato profissional na minha vida, né? E tem sido uma grata surpresa, assim, o retorno, porque sempre foi muito informal, né? Foi acontecendo, Você já, assim, gostava de compartilhar as coisas no Instagram? Sim, gostava. Eu sempre gostei de compartilhar, assim, eu acho que se a gente... Eu falo muito isso, né, no meu Instagram. Se eu conseguir influenciar, levar alguma coisa boa para alguém, eu já cumpri uma missão, mas com certeza, né? E hoje eu colho os frutos disso, assim, eu sei o quanto eu posso impactar positivamente a vida das pessoas. E isso, para mim, é uma missão também, né? Se a gente tem esse canal, se a gente tem essa possibilidade, por que não? Com certeza. Mas, anteriormente, né, quando tudo isso começou, que eu falei que foi de um jeito bem informal, eu comecei compartilhando um pouco da minha rotina, da minha vida, né? Da minha verdade, eu costumo falar muito isso, porque ali tem muito de mim mesmo, de como eu sou. Isso é tão importante, né? Porque personagem não sustenta. A longo prazo, Não sustenta. E eu acho que por isso também as pessoas se conectam tanto comigo, né? Até na hora de fazer uma publicidade, na hora de se envolver com marcas, com parceiros, eu levo muito isso em consideração. Se eu não pudesse ser, né, assim, 100% o que eu sou, da forma como eu acredito, para mim não compensa, não vale a pena. Então, eu acho que isso, de fato, né, conecta muito as pessoas. Mas, enfim, voltando lá pro início de tudo, a gente estava até conversando aqui antes, né, de começar. É uma história que eu nunca contei, assim, com detalhes, né, de como foi a minha transição do CLT pro empreendedorismo, né? Eu sou muito nova nesse caminho, como empreendedora, tenho 3 anos só. E foi uma coisa que eu sempre desejei na minha vida, né? Mas, diante da minha realidade, da minha vida, eu comecei a morar só muito nova, né? A minha família mudou para Goiânia, eu morava aqui com eles mudaram para Goiânia quando eu tinha 24 anos. Mas eu já trabalhava, já tinha minha vida aqui, não fazia sentido ir para lá. E eu comecei a morar só e ser 100% independente, né? Então, o trabalho, a renda, ela sempre foi muito importante para mim, né? E por isso, hoje, uma das coisas que eu falo também, que é um privilégio, eu acho, né? Você poder fazer o que você quer, você poder escolher o que você quer fazer, aonde você quer apostar,
você fazer literalmente uma aposta no que você gosta, no que você ama, né? Isso é um privilégio, porque durante muitos anos da minha vida, eu tive que fazer o que eu precisava fazer pra eu ter uma Acho vida que todo mundo, confortável. assim, É isso. tem que fazer, né? É O povo isso. acha que já vai É. começar Não. no E que eu acho ama, que no tem- que e eu acho que gosta. tem muita gente que tem essa impressão de mim, assim, né? É, Às vezes quando eu abro caixinha mas eu acho que é no porque Instagram, você sempre foi muito divertida. Então, podia não estar fazendo aquilo que você amava com mais, certeza. mas você estava positiva, pensando, Com né, certeza. positivo naquilo, trazendo o seu humor, algum, Com sabe, certeza, né, a sua com positividade, isso faz diferença, né, Isso é tá? uma característica bem marcante em mim. E além de positiva, eu sou muito grata. E assim, por mais que eu não tivesse vivendo exatamente o que eu gostaria de viver, estar onde eu gostaria de estar profissionalmente, eu era muito grata pela oportunidade que eu estava tendo, sempre fui, Sim. né? Enfim, então eu construí a minha carreira toda no início. Sou formada em publicidade e propaganda no mercado publicitário, né? Já trabalhei em produtora de vídeo, já trabalhei numa multinacional, que foi o meu último emprego antes de CLT, empreender. né? Exatamente. E foi uma grande escola, assim. E foi muito bom para eu dar valor para o que eu tenho hoje, né? Para as coisas que o empreendedorismo te proporciona de bom, porque é muito mais difícil, né? Muito mais trabalho, muito mais Eu ia falar, responsabilidade. trabalha muito mais. Né? Muito mais. Na verdade, você acorda trabalhando e você vai Você dormir acorda e dorme trabalhando. pensando nisso. É isso. É uma coisa que literalmente vira a sua vida, se confunde com você. É né? uma Aquela mistura, coisa. né? E quando você, pelo menos comigo, né? Assim, quando eu trabalhava em empresas, que eu era CLT, você separa muito bem as coisas. Quando você tira férias, beijos, você cancela seu e-mail lá e acabou. Arquiva os grupos do trabalho. É isso, entendeu? Isso não existe quando você É empreendedor, impossível. Exatamente. Então, foi uma coisa que eu sustentei ali por muito tempo. Eu tinha muita vontade de empreender, mas sempre com aquela dúvida, assim, eu não sabia exatamente com o que. Tinham algumas coisas que me encantavam, que me fascinavam, mas eu não tinha uma ideia assim, não, eu sempre quis, sei lá, ter uma loja de tal coisa. Não. Mas eu queria fazer algo que fosse meu, né? E principalmente poder ser a gestora do meu tempo. Eu acho que essa, das qualidades do empreendedorismo é a melhor de todas. É você fazer sua agenda, né? Você ter liberdade de tempo. Né? Assim, hoje, eu trabalho, às vezes eu sento para trabalhar, eu chego em casa 5 horas da tarde, eu trabalho até 10h30 da noite. Né? Mas no outro dia eu tenho a minha manhã livre. Eu consigo organizar a minha agenda do jeito que fica melhor para mim. Né? Nos horários em que a minha produtividade está melhor e tudo mais. Sim. Então, esse já era um desejo de muito tempo. Mas eu pensava muito no lado financeiro, né? Assim, cara, eu vou largar tudo, e vou, né? Que é uma construção também, né? No CLT. Exatamente. E eu vou largar tudo financeiramente falando mesmo. Lógico. Eu morava sozinha, era independente como? Que você vai arriscar num negócio. Eu tinha várias contas para pagar no final do mês, entendeu? Então, nossa, tenso. Não dava, assim, para eu jogar tudo pro alto, né? E correr atrás de um sonho que eu também não tinha muito bem definido qual era. Sim. E aí, até que, enfim, no final da minha trajetória dessa última empresa que eu trabalhei, eu já não estava feliz, né, assim, e isso, cara, foi um processo que durou, assim, mais de um ano, até eu ter coragem. Então, você foi pensando... Coragem. Né, de fato fazer o que eu precisava fazer, né, pra minha vida. Pra eu correr atrás, eu não vou dizer nem de sonho, porque às vezes eu acho que é meio utópico você falar isso, mas de você buscar de fato, assim, o que você acredita que é pra você. Sim. Sabe, assim, do seu caminho, da sua vocação no mundo, né? Mas assim, como que isso veio à tona? Porque tem gente que passa a vida inteira trabalhando sem pensar, né, nisso. Não faz o menor sentido pra pessoa, não sei. Teve algum estalo, alguma coisa? Não sei, assim, de você se escutar, de se ouvir, porque tem isso, né? Da gente não passar por cima da gente. Com certeza, com certeza. Eu cheguei num limite, assim, eu tava infeliz em relação ao que eu fazia, né? A empresa era maravilhosa, me dava um retorno financeiro e me ensinou demais, demais, mas eu não era
era feliz fazendo o que eu fazia, né? E isso foi me consumindo, literalmente. Me consumindo. E a minha vida passando, o tempo passando. E aí isso começou a me afetar fisicamente. Assim, eu comecei a adoecer, eu comecei a travar o pescoço, eu falei, gente, não tá certo, né? E, enfim, aí aconteceram algumas coisas lá dentro que me fizeram, assim, enxergar e falar, cara, eu acho que realmente esse não é o caminho pra mim, né? Mas levou muito tempo até que eu, de fato, tomasse essa decisão, né? E tivesse coragem de chamar o meu chefe pra falar assim, olha, eu preciso tomar essa decisão e eu Mas preciso nesse período sair. você se programou, tipo, pra fazer outra coisa? E eu tive um respaldo da empresa também, né? Mas eu me programei. Durante esse ano, né? Eu fiz o que eu precisava fazer para me dar uma estabilidade financeira. E saí, na cara e na coragem, né? E cara... E você foi fazer o quê? Quando você saiu? Aí eu tinha planos, né, eu queria muito trabalhar com produção de conteúdo. Na época, a minha amiga, hoje sócia, a Júlia, já trabalhava com isso, né? E eu gostava, eu tinha afinidade, eu entendia sobre, mas eu não fazia a menor ideia de como seria na prática mesmo, né, trabalhando com isso. Mas eu sempre enfrentei muito. Então, assim, eu selecionei alguns clientes que eu tinha vontade de atender. Montei uma apresentação para cada um deles. Fiz uma reunião, eram pessoas que eu tinha abertura, né? Que eu já tinha uma certa parceria através do meu Instagram, né? Mais informal, mas já existia. E foram parcerias, assim, que o Instagram, ele me rendeu bons frutos desde o princípio, sabe? Então, e foi uma coisa que eu acho que eu soube... eu soube valorizar com o tempo e construir, exatamente. E aí, sentei lá na cara e na coragem, abri meu computadorzinho. Hoje eu vendo essa apresentação que eu fiz, me dá até uma certa vergonha. Mas é isso, né, gente? A gente precisa começar de algum lugar. Mas sabe o que eu acho maravilhoso, assim, do empreendedor? Que isso é puro empreendedorismo, né? O que você fez. Tem que ter coragem, tem que ter uma criatividade, né? E você enfrenta, por mais que você ainda não saiba fazer completamente, tem que se posicionar como uma pessoa... Que sabe. Tipo isso. Eu lembro quando eu fui começar na sobrancelha, quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu fiz a mesma coisa. Eu marquei uma reunião na empresa e falei, sei fazer, sou ótima, tenho, não sei o que, não. Levei meus negócios. Eu aprendo, minha filha. Se eu não souber. E, sabe, no outro dia eu já estava trabalhando lá. Então, é tipo isso, basicamente isso. Se você fosse ficar esperando, né, Thay? A culpa ia ser de todo mundo. E o que a gente... Exatamente. E o que a gente deseja, assim, eu acho que tem muita força, né? Sim. Eu acredito muito nisso. E eu desejava, naquele momento, quando eu saí, eu defini que era aquilo ali que eu ia correr atrás, que eu ia fazer, que eu ia apostar, vamos dizer assim. Eu me enfiei de cabeça e fui na cara e na coragem. E eu fechei com os 3 clientes. Não acredito. Que eu fiz a reunião, fechei. E coisa assim de 15, 20 dias depois, eu chamei a Júlia para conversar, né? Falei que ela trabalhava também de forma independente com isso, tinha alguns clientes também. Enfim, a gente se juntou, unificou os clientes e começou a trabalhar juntas e estamos desde então. Né? Já tivemos muitas fases também aí durante o nosso percurso, mas a Gaia tá cada vez mais forte, robusta. E você ama, tá? E cada vez mais amo. E cada vez mais nichada, né? Hoje a gente, até quando no nosso Instagram, a gente tá bem focada no marketing de moda, né? Que é uma paixão em comum, minha e dela. E que é onde a gente realmente consegue fazer a diferença, né? Eu acho que quanto mais você foca, né? E você se especializa naquilo ali, melhor você fica do que você tentar, né? Atirando para todos os lados. Principalmente o marketing, porque você precisa ser um bom entendedor de tudo que você faz ali, querendo ou não, né? Mas, enfim, esse foi o meu start, né? Vamos dizer, quando eu saí do CLT e comecei a trabalhar com o Instagram, com mídias sociais, de fato, né? Mas não focado na minha marca pessoal. Ah, sim. Mas você já era influenciadora? Já!
É porque esse termo, ele depende, né? Sim. Assim, eu acho que hoje eu me coloco como influenciadora, entendi. como criadora de conteúdo digital. Mas você já influenciava. É. Só não levava como profissional. Exato, Era uma coisa exato. que aconteceu, né? Acontecia. Exato. E eu gostava de dividir. Eu nunca tive vergonha também, né? Eu pegava, gravava, É fazia. isso. Entendi. Sempre foi uma coisa muito... Minha mãe Leve. que fala que eu sempre fui muito extrovertida, até demais. Deve ser coisa do meu signo, que eu sou leonina. Com certeza. Né? Mas eu sempre meti a cara, assim. Nunca tive vergonha, não. Você acha que foi, assim, muito importante essa troca com o seu público? Querendo ou não foi proposital, foram coisas que aconteceram. Mas essa troca do Instagram com as pessoas para conhecerem você, 100%. assim... 100%. Cara, eu lembro que quando eu saí da empresa, né, que eu comecei a divulgar, a falar disso, né, que eu tinha saído, que eu estava empreendendo, logo depois veio a Bela Bia, né, depois dessa primeira etapa da Gaia, logo depois veio a Bela Bia, e é impressionante a quantidade de mulheres que se identificam com essa história, né, que tem vontade de fazer isso, mas que tem medo, ou que tem alguma amarra, alguma coisa realmente, seja ela financeira ou emocional, sei lá, né, uma trava que não deixa ela de fato completar isso. E eu comecei a ver, eu falei assim, cara, isso pode, né, realmente inspirar, incentivar, ajudar, porque se eu dei conta, você dá conta, né? Tendo um mínimo de organização, é óbvio, eu sempre falo isso, falo até para amigas próximas, né, assim, a gente tem que ter pé no chão, né? Sim. E a gente tem que andar conforme a não nossa dá pra fazer realidade. na louca, né? Exatamente. Tem que ser uma coisa... Exatamente. Tem que planejar ali o mínimo, né? Mas, se você for parar pra pensar, no meu caso, eu tava numa zona de conforto muito maravilhosa, ganhava super bem, eu tinha todos os benefícios da face da terra, né? Que uma multinacional pode te oferecer. Tava ali tranquila. Mas não tava satisfeita. Mas não tava. Feliz. E aí é isso, e o tempo vai passando, e eu me preocupo com isso. E aí, voltando ao que eu falei no início, né, de realmente ser um privilégio de hoje eu poder escolher, eu sempre pensava, né, enquanto eu trabalhei em empresas, eu nunca fui completa enquanto eu fazia aquilo ali. Eu falei que eu sempre fui muito grata, né, mas eu nunca tinha olhado pra dentro e falado assim, eu amo o que eu faço, eu sou feliz com o que eu faço, né? E desafio e momentos ruins a gente vai ter até com o que a gente ama de paixão, com né? certeza. Naturalmente. Mas não assim, dá pra romantizar, né? Exatamente. Mas hoje eu falo, eu amo o que eu faço, eu sou realizada com o que eu faço. E isso, gente, isso é tão bom. Acho que todo mundo merecia, né? Isso na vida. Eu pensava muito nisso, Pri. Eu falava assim, gente, será que eu nunca vou ver isso? Eu pensava também. Será que eu nunca vou ter oportunidade de me realizar, de poder dizer que eu amo o que eu faço, que eu sou, que aquilo ali me move? Eu não entendia o que era você acordar todo dia com tesão pra fazer uma coisa, sabe? Assim, pra construir. E com vontade, né? Trabalhar, né? Não, eu fazia o que eu tinha que ser feito, eu fazia da melhor forma que eu podia. Mas não existia aquela gana, aquele negócio que me movia, sabe? E quando eu saí, que eu comecei com a Gaia, no início também foi muito difícil, eu aprendi muito. Nossa, eu me senti assim, ó, uma criança no ensino fundamental, só quando você tá aprendendo várias coisas, você acha que você sabe, mas você não sabe de nada. A Júlia me ensinou muito, né, nessa parte, que ela tava assim, anos-luz na minha frente. E assim, todo dia era uma coisa nova, todo dia. E até hoje né, naturalmente, principalmente se tratando de digital, cada dia, né, é uma coisa. A Gaia já tem quanto tempo mesmo? 3? Começou em 2020, 3 anos. 3 anos. 3 anos. Gracinha. É um neném. É um neném. Enfim, aí a gente foi tocando, foi amadurecendo, e estamos em processo de amadurecimento e de crescimento constante, né, com a Gaia. E logo depois da Gaia, surgiu também a Bela Bia, né, eu já era parceira como influenciadora da Isa. Há acho que uns 3 anos, acho que quase desde que a clínica abriu. É isso. Desde quando era na outra sala, que inclusive era aqui também. E aí a gente tinha, né, uma conexão super legal, eu adorava a empresa.
E eu acreditava muito nesse mercado, né, de estética. Uhum. Eu tinha um dinheiro para investir e eu chamei ela para conversar e falei, tem muito interesse, não sei se você, que até onde eu sabia, né, na época, ela era sozinha, né, ela não tinha sócias, mas ela tinha acabado de fechar uma sociedade para mudar, inclusive, de sala, né, ela estava fazendo uma reforma, construindo a clínica que é hoje. E, enfim, mas ela falou, seu nome tá aqui, e tendo uma oportunidade eu te aviso. E surgiu uma oportunidade, no caso de abrir uma clínica nova, né, que é a Bela Bia Laser, mais focada mesmo em depilação a laser. A gente via uma oportunidade muito grande nesse mercado, né, e não era uma coisa que ela oferecia na clínica do Brasília Shopping, e era uma coisa que muitas mulheres perguntavam, você não tem depilação a laser, né, e tal. Enfim, a gente foi na cara e na coragem, achamos um ponto, definimos o nome, fizemos a obra e abrimos. Eu lembro que essa obra demorou, né? Demorou porque a gente fez a obra no meio da pandemia. Da pandemia, não foi? Foi assim, maravilhoso. Só que não. Foi. Difícil, hein, cara? Nossa Senhora. E eu nem acompanhei, assim, a obra. Eu ia lá esporadicamente, mas na época a gente tinha um sócio que não está mais no quadro societário. Ele que ficou responsável, né, por acompanhar a obra de perto mesmo. Mas assim, obra é obra, né, gente? E tudo, o triplo do preço, foi. E o que passava na sua cabeça nessa época? Porque tava na pandemia, era uma coisa indefinida para todo mundo, né? A pandemia, tipo, chegou apavorando alguns, outros nem tanto, mas assim, a maioria falou, o que vai acontecer depois daqui, né? Foi uma vantagem muito grande essa questão da Gaia, né? Porque a gente estava no digital e foi um boom do digital muito grande, as pessoas precisando de produção de conteúdo, desesperadas, sem saber fazer, precisando se posicionar no digital, nas redes sociais. Então você continuou trabalhando pela Gaia? Na Gaia 100%. Oh, maravilha! Full no último nível. Eu acho que, na verdade, na pandemia foi o momento que a gente mais evoluiu, assim, né? Porque surgiram várias oportunidades. Mas a gente estava fazendo a obra, né? E assim, gente, eu só fui saber, de fato, o que era abrir o primeiro dia, que eu nunca vou me esquecer na minha vida, que a gente abriu a clínica, né? A Isa ficava mais focada aqui na do Brasília e eu ficava mais na laser, né? Só que eu nunca tinha aberto uma clínica, né? Eu fui aprender tudo na tora mesmo. Nossa. Com essas palavras. Mas tinha no sangue, né? Na cabeça. Claro que eu consultava ela, mas assim, o negócio aqui também tava, né? Sim. A todo vapor, precisava da atenção dela. E eu sei que assim, nossa, como eu aprendi, como eu entendi de fato muitas coisas, né? De um ponto físico, do tanto que isso demanda, né, de atendimento, né, de você preparar um lugar para receber um cliente. São muitos detalhes, né, cara? De tudo, assim. Foi uma escola. Foi uma escola muito grande. Eu fiquei até o final do ano passado no operacional, né? Eu tive a oportunidade também de entrar como sócia na Clínica do Brasília. Fiquei um tempo como sócia da Clínica do Brasília, mas enfim, eu quis abraçar o mundo com as mãos. Não deu muito certo também, me ensinou muito. Saí da Sociedade do Brasília, né? Porque aí você pensa, quando eu passei para esse mundo de empreendedorismo, eu comecei com a Gaia, aí veio a Bela Bia, Laser, aí eu resolvi entrar na do Brasília Shopping e ainda tinha eu, Taíla, né, com os meus parceiros, os meus projetos pessoais que são muito importantes para mim, que demandavam a minha atenção e que eu nunca tinha conseguido dar a devida atenção. E que não são só pessoais, né, Thay? Querendo ou não, é uma empresa também. Com certeza. Só que tem o seu nome. Com certeza. Entendeu? É a minha marca pessoal, é o legado que eu quero deixar no mundo, né? Foi o que a gente falou. Se eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa ferramenta nas mãos, e não importa se eu tenho 38 mil seguidores, se eu sou uma micro-influenciadora, se eu influenciar uma pessoa, 2, 3, já fizer a diferença na vida de alguém, né? E assim, como hoje, todos os meus seguidores foram orgânicos, né? Nunca teve nada, eu tenho ainda um retorno muito bom, né? Porque teve muita gente que
naquela época que virou moda comprar seguidor, fazer essas coisas. Ganhou muito seguidor, mas hoje o engajamento tá, né, já tá difícil, normal, né, para qualquer ser humano. Mas eu tenho não só um engajamento, eu tenho uma troca. Eu sinto isso, eu tenho uma troca que é muito valiosa. As pessoas confiam no que você fala, né? Isso é tão importante. E a minha credibilidade é o meu tesouro, sabe? Assim, sabe por quê? Vê que você não aceita, por exemplo, eu falando como seguidora sua, assim, antes. Vê que você não aceita todas as marcas que devem te procurar, por exemplo. jamais. Você sempre, assim, eu vejo que você seleciona, sabe? E esse tipo de conversa, eu acho que a gente nunca teve, mas eu vejo exatamente que você não tem muitas marcas que você faz provador, por exemplo. Não, então eu tenho um jeito, cada um com o seu jeito, né? Óbvio, exatamente. Então, eu acho que isso traz credibilidade, traz a credibilidade das pessoas acompanharem a sua história, você ter compartilhado toda essa mudança, que você é uma empreendedora séria. Sim. Acho que tudo isso traz, né, uma credibilidade, não tem outra palavra. Uma autoridade, né, pra você. Eu acho que isso hoje, né, aí a gente, saindo um pouquinho dessa trajetória, concluindo a questão da Bela Bia, só para eu entrar nesse assunto que é muito importante, enquanto influenciadora, né? Mas, enfim, me tornei sócia da Clínica do Brasília, saí da sociedade e fiquei responsável pelo marketing, né, da clínica. Só que como eu já não estava na sociedade aqui, e a Bela Bia é uma marca, né? Sim. Não estava fazendo muito sentido eu cuidar do marketing, não sendo sócia das duas, enfim. E escolhas, né, assim, eu queria muito investir na minha marca pessoal, eu via muito potencial, é uma coisa que demanda demais. Gente, valorizem o produtor de conteúdo, ele, eu falo isso, sofre. Parece um mar de rosas, mas não é, né, e assim... Você faz tudo por conta, gente, como que é fácil um negócio desse? E ainda mais eu, assim, que aí a gente vai entrar nessa questão né, da credibilidade. Mas só concluindo, no final do ano passado, foi meu último ano à frente do marketing da clínica, né? E eu fiz uma escolha de ficar com a Gaia e apostar na minha marca pessoal. Então, eu saí da operação, né, da clínica e comecei desde janeiro a investir nisso profissionalmente, né? Então eu sentei com os meus clientes, eu reformulei a proposta para todos eles aceitaram, que é muito legal você ver que são pessoas, né, que confiam no seu trabalho e são meus clientes, meus parceiros há muito tempo, que aí a gente entra no que você falou, né, a Dama, por exemplo, eu já lancei 2 coleções, 2 collabs com elas, e em 2 momentos muito importantes da minha vida, um deles foi exatamente quando eu saí da empresa que eu trabalhava. Eu tava com a minha autoestima profissional, vamos dizer assim, um pouco abalada, né? A gente fica com aquele medo, a gente duvida do nosso potencial, como que o mercado vai receber a gente, como que vai ser. Foi uma mudança muito grande, né? Muito. E uma aposta que, de fato, eu não sabia como ia ser, né? Então, elas foram as primeiras que eu sentei para conversar, não só para falar do marketing, que eu queria começar a trabalhar com elas, eu sabia que não tinha ninguém fixo, né, no marketing delas, quanto para oferecer de fazer uma collab com elas. Nossa. E foi muito legal, foi muito importante para mim o retorno que elas me deram, né? A gente fechou o marketing e nessa reunião eu lembro que elas falaram assim, Thay, você estava no nosso número 1. Ai, a gente ia fazer esse convite para você e você fez empreendedora esse veio convite aqui antes. Exatamente. E foi uma aposta em mim que fez muito bem para mim, né? Para minha autoestima profissional, para a Taíla, né? Para a fase que eu estava vivendo. E eu consegui imprimir toda a minha personalidade, a minha verdade, o meu momento de vida nessa coleção, que se chamou Metamorfose. Eu lembro, era lindo. Foi muito importante para mim. E a nossa parceria só se solidificou e se fortaleceu ao longo desses anos. No ano passado a gente lançou uma outra collab, que foi a Fluir, que também foi num momento muito importante da minha vida. Nossa, eu sempre gosto vídeos, de imprimir. Gente. Ai, maravilhoso. Eu sempre gosto de imprimir muito de mim, assim, sabe? Do meu momento, mas tem que porque ser, eu acho né? que isso conecta. A sua verdade também. É. As pessoas te acompanham.
Então elas vão saber o E sentido elas se daquilo. identificam. Lógico. Elas se identificam. Então, eu penso muito nisso, né? Assim, é que nem eu falei no início. Às vezes as pessoas acham que a minha vida... Teve uma vez que eu abri a caixinha de perguntas no Instagram, uma pessoa Cada perguntou, uma. você é de família rica? Aí eu, rica de amor, foi a minha resposta. Né? Assim, eu construí tudo, absolutamente tudo que eu tenho hoje. E eu me orgulho muito da minha trajetória. Que ainda está eterna, né? Não, Construção. lógico, óbvio. Mas o eu que me até orgulho, agora você fez, né? Eu me orgulho muito, eu me orgulho das decisões que eu tomei, né? Eu sempre peço muito. Se eu não me emocionar aqui hoje, não sou eu, gente, tá? Se não escorreu uma lágrima, gente. se não escorreu uma lágrima, não sou eu. Então, Bonitinho. prazer, Taíla. É isso. Maravilhosa. Mas... Não, ela já chorou na minha maca, eu a gracinha. Ai, gente, sério, eu morro de vergonha, mas sou assim. Paciência. Você vai chorar, eu choro aqui também. Vai ser as duas. Chorando. Mas eu sou muito grata, assim, eu sempre peço muito ajuda e orientação, né? Pra eu tomar as minhas decisões que são importantes pra minha vida. E nunca deu errado, né? Assim, é claro que a gente tem que fazer também, tem que botar a mão na massa, tem que avaliar muita coisa. Mas todas as grandes decisões da minha vida que eu tomei até hoje foram certas, foram boas pra mim, né? E no início desse ano que eu comecei a trabalhar efetivamente, né, como influenciadora, né, como criadora de conteúdo, eu vi ainda mais, né, o quanto eu posso, de fato, impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, posso ser uma inspiração, eu posso trazer um pouco da minha experiência, da minha vida, para ajudar alguém. Sim, né? E ver nisso um propósito mesmo. Eu sei que essa palavra caiu né, no clichê, mas de fato, verdade. Né? Acho que faz tanta diferença do que eu tô fazendo, entendeu? É o que eu sempre fiz na área que eu trabalho, na beleza. Eu sempre coloquei propósito. Mas tem muito propósito. Pois é. Mas eu não levava como mais um serviço de salão ou qualquer coisa. Nunca. Desde que eu comecei. E é um trabalho personalizado, ele é de pessoa para pessoa. Faz muita diferença. Faz demais. É o amor, é o cuidado com que você tá fazendo ali. Não é mais uma coisa, E eu acho que é por isso que eu me emociono tanto. Que eu boto tanto meu coração nas coisas. Que é emoção mesmo, sabe? Assim, quando eu lancei a segunda collab com a Dama, que eu lancei o primeiro vídeo, que era como se fosse um teaser, né? Do que vinha da coleção. Gente, eu comecei a chorar. Eu chorava compulsivamente com as mensagens que eu recebia. Eu até gravei um vídeo chorando que eu falei assim, as pessoas não vão perder esse momento que eu tô vivendo aqui, entendeu? E eu chorava, mas eu chorava por você ver, assim, o quanto você consegue, de fato, se conectar. Antes da minha coleção estar lançada, eu já estava conectada com muitas mulheres em relação a ela, sabe? Sim. Ao que eu queria transmitir com essa coleção. Eu nunca levo só assim, uma coleção de roupa para treinar. Não, jamais. Eu coloco significado em tudo que eu faço. É intencional, né? E eu acho que isso faz diferença. E, inclusive, para chegar onde você falou em relação à questão da credibilidade, é isso, assim, hoje, profissionalmente, levando isso profissionalmente na minha vida, né? Eu nichei muito as minhas áreas de atuação, né? Então, eu tô 100% focada no lifestyle, fitness, né? Eu vivo isso todos os dias da minha vida. Eu sempre vivi, mesmo na época que eu trabalhava em empresas, né? Eu vim do mercado publicitário, que é um mercado altamente workaholic, né? Onde as pessoas se cuidam muito pouco, viram noites e noites trabalhando. E eu nunca fui assim, né? E não porque eu não tinha gana de trabalhar, mas me cuidar sempre foi uma prioridade para mim. E existia até uma questão de culpa, assim, né? Porque eu via todo mundo, irmão, se descabelando, morrendo, tendo burnout. E chegando em casa 11 horas, acordando 5 e indo trabalhar. Eu malhava à noite quando eu trabalhava em empresa. Hoje, desde que eu comecei a empreender, que eu organizei a minha vida para malhar de manhã. Que para mim é o melhor dos mundos, horário, né? Seu dia é outro. Mas eu saía do trabalho 7 horas da noite, sei lá, a hora que eu saísse, e eu ia treinar. Eu chegava em casa 9h30, 10 horas da noite. Mas eu não deixava de ir, entendeu? Aquilo ali era muito importante pra mim. Era importante pra minha produtividade, era importante pra eu me sentir bem, pra eu me sentir bonita,
pra minha saúde, né? E assim, se eu não tô com a Disciplina, né, saúde boa, também, eu não né? trabalho bem, eu não faço nada direito. Se eu não tô feliz, eu não trato as pessoas ao meu redor bem, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Com Então, certeza. esse estilo de vida, ele sempre esteve presente Pra na minha quem vida. tem um batidão na vida, né? Se não cuida do corpo, uma hora a conta chega, né? Pifa. Pifa, gente. Né? A gente chegou aqui, eu vou bem escancarar Pode ela aqui, descansar, tá? Que ela tomei remédio, não tô aguentando mexer, tô com dor nas costas, vivo com dor nas costas. Vivo. Precisa treinar. Lombar. Se ela malha. Não. Eu vou lá puxar ela pelos cabelos, Vai. levar ela. Vou passar Pra vergonha treinar naquele comigo. lugar, né? Vou nada. Deus que me livre. Eu fico olhando você e a Gabi, eu falo, gente, como é que vocês dão conta? Não, gente, Que esse moço aqui. A Gabi até eu fico. Eu acordo, Gente, eu tô vocês fazendo meu parecem um super robô, coffee, que é ela já isso? correu 10 quilômetros. 18, E detalhe, né? ela é mãe, 18. tá? Toda a minha admiração e respeito. Mãe porque médica, faz plantão. Mãe médica. Que é isso? E agora maratonista. Aham, Não, eu falo. Uma salva de palmas pra Gabriela Dequique aqui nesse podcast, por Eu favor. nunca vi uma pessoa assim. Você também, tá Linda. E um doce, né? Uhum. Mas eu não sou mãe, gente. É A que Gabi eu vai falo. vir também. Ai, maravilhosa. Ah, como que não fala dessa mulher, É pelo amor de óbvio, Deus? É óbvio. Todo mundo precisa conhecer Todo esse ser mundo humano precisa. incrível. Ela Tá é doido. maravilhosa, gente. Sou fã. Mas enfim, então assim, esse lifestyle, ele sempre esteve presente, né? Um pouco menos, com um pouco menos de protagonismo em alguns momentos, mas agora, como isso faz parte também do meu trabalho, eu me Sim. associei a marcas que trazem isso, né? Eu estou aqui para declarar um vício, eu sou viciada em Super Coffee, gente, tudo bom? Eu não consigo acordar e Eu não sei, tomar um você Super leva, Coffee. né? Vai me dando uma tremedeira, eu falo, eu preciso. Cara, todo dia o Super Coffee tá lá no Instagram. Todos os dias, né? Mas é gostoso aquele negócio. Não, e quantas É muito pessoas bom. eu já impactei, assim, gente que às vezes, né, tá numa baixa de energia, ele realmente ajuda, ele realmente Você faz dá um jejum gás. intermitente? Faço. Todos os dias. Hoje sim, não comecei assim, mas depois que eu me adaptei, eu gosto, eu me sinto bem, eu treino melhor em jejum. Não são todas pessoas que podem de jeito. Não comecem a fazer em casa. Exatamente. E Do sempre nada, tá? acompanhado A pessoa do seu sempre profissional, malhou desde né, criança. Ela malha. Isso é uma coisa legal também de contar, porque tem muita gente que não sabe, né? Até porque eu tenho uma genética e uma memória muscular muito grande, porque eu fui ginasta há muitos anos. Eu comecei muito novinha. Então você tinha essa disciplina já, né? Muito. Eu treinava, assim, pra valer mesmo. Caramba, não sabia disso aí. Eu parecia um nunca tinha ouvido. menininho quando eu era novinha. Eu era mais Jura? forte do que todos os meninos da minha sala. Que legal. Mas isso me deu, cara, eu falo muito isso pras pessoas, assim, né? Principalmente hoje treinando lá no Pedro, no CTPP, que ele trabalha o corpo, né, de uma forma Não é bizarro, né? Quem sabe um completamente dia, completa. quando eu virar um, Pois não é. sei, um outro Mas ser, eu pise lá. Linda, tem níveis. Você vai evoluindo. Entendeu? Nem o número 1 não dá Claro pra ver, não. que dá. Dá, não. Claro que dá. E aí, ele sempre falou muito isso pra mim. Ele fala, tá, e a sua consciência corporal é uma coisa assim, né? E quanto mais você estimula, melhor ela fica, óbvio. naturalmente. Lá a gente estimula muito isso. E é memória da ginástica. Lá você 100%. vai da ginástica. Com 100%. certeza. Já Meu era uma mini equilíbrio, atleta, né? Meu Otávio? equilíbrio, assim, gente, eu falo, meu filho, minha filha, quando eu tiver, vai fazer ginástica com toda certeza. Tem aquela palavra, eu nunca falo ela certa. Aí... É isso. Psicotrimosidade. Um negócio assim. Trimosidade. Que mexe com o equilíbrio e todo o resto do corpo. Eu tô ridícula, né? Porque eu tenho um filho que faz isso na escola. Pois É maravilhoso. É maravilhoso. Só que eu esqueci porque também. você é aptidão, né? Assim, tudo que você me jogava pra fazer desde pequena, eu tinha aptidão pra fazer, né? Então, te dá uma base muito maravilhosa. E fora, né, que assim, hoje o corpo que eu tenho, a memória, a lembrança que eu estimulo todos os dias, obviamente, né? Mas é uma memória que eu construí lá desde criança. Com certeza. Entendeu? Nossa Senhora. E uma vida, né, malhando. Eu fui só mudando as atividades. Sim. Quando eu saí da ginástica, eu fiz jazz por uns 4 anos. Depois, quando eu fiz, sei lá, uns 17, eu entrei na academia. Sem falar que eu acho que uma das coisas que isso traz pra vida da criança e a longo prazo para adulto é disciplina. 100%. A criança que entra num 100% esporte, gente, qualquer esporte que seja, né? Lógico que tem alguns que são mais, tipo ginástica é uma coisa que eu tinha hora pra dormir, eu tinha é hora pra bizarro comer, tinha aquilo. hora...
treinava não sei quantas horas por dia. Não tem como você não ser Tinha mão de homem, toda caras, uns negócios tudo. disciplinado hoje em dia. É impossível. É um esporte Isso é muito maravilhoso. completo. Ele exige muito, né? Você vê como são as ginastas. Eu fico Sim. emocionadíssima quando eu vejo as competições. Mas é muito maravilhoso, assim. É muito completo. Uhum. É uma base de disciplina que você leva para a vida, né? E o esporte, a atividade, o exercício, ele sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, né? E quando eu comecei a dedicar mais tempo mesmo e dar um pouco mais de atenção a isso, foi quando, de fato, o meu corpo, né, começou a mudar e tudo mais, que teve uma mudança muito grande. Você pega uma foto minha aí de 25 anos a hoje, uma diferença. Eu tô com Absurda, 33, né? tá, gente? Uma diferença absurda, absurda. A resposta, parei de tomar anticoncepcional também, que eu tomei muitos anos, fez muita diferença na minha vida, né? Eu retia muito. Mas você não faz dieta, né, Thay? Não. Você come bem, você faz Hoje, boas não. escolhas. Mas você não segue uma dieta Não. que pesa, que nananã. Eu nunca pesei comida na minha vida, gente. Nunca. Mas é o que a gente tava falando também quando a gente começou a conversar. Eu acho que cada pessoa tem um foco e um objetivo. Sim, né? óbvio. Eu, depois que eu mudei alguns hábitos, que eu parei de tomar anticoncepcional, que eu comecei a treinar com o Pedro, né? E com o meu corpo desperto, que eu dizia que, como eu sempre treinei, né? Eu já fazia academia há muitos anos, quando eu parei de tomar o anticoncepcional. Mas eu sentia que o meu corpo era adormecido. Por causa do anticoncepcional? Ele não respondia. Em ganho de massa muscular, perda de gordura, retia demais. Então, assim, podia fazer, sei lá, 1 hora de exercício. Não que tempo seja sinônimo de alguma coisa, né? Mas eu não tinha os resultados que eu tenho hoje, entendeu? Entendi. Muito mais nova. Eu não tinha. Ou seja, né? Metabolismo muito, exatamente, né? Tudo Era acorda, pra ter tudo responde. outra resposta. Eu sempre tive um metabolismo muito bom. Sim. Né? Então, mas assim, a resposta do meu corpo pro que era há uns 5, 6 anos atrás, pro que é hoje, é gritante, assim, gritante. Então, todos os estímulos que eu dou pro meu corpo hoje em dia, ele reage muito bem. E eu sempre fui assim, durante a semana eu tento me alimentar da melhor forma possível. Eu gosto de comer bem, eu nunca tive problema com isso, eu não tenho paladar infantil, eu amo salada, eu amo botar comida de verdade pra dentro, né? Isso é uma coisa que eu sempre divido também. Na hora do almoço eu como arroz, feijão, uma proteína, mas é uma comida, assim, limpa, entendeu? Eu evito fritura, eu nunca fui muito do doce, assim, às vezes eu tenho uns ataquezinhos, dá uma vontade. Mas coisa assim, eu não sou, eu sou do sal. Se você botar um balde de brigadeiro e uma coxinha na minha frente, eu vou preferir a coxinha, também, sabia? né? 1000 vezes. Porque a gente não sabe o que é pior, porque os dois dizem são que péssimos, o açúcar mas... é péssimo, mas assim, uma friturinha, um hambúrguerzinho, uma pizza. Que vira açúcar né? também, né? Eu sou mulher de um cara que tem pizzaria. É uma coisa muito difícil na vida, né? Tudo pra testar a gente, pra realmente... Mas assim, as suas escolhas no geral, no dia a dia, são sempre saudáveis. Sempre saudáveis. Conscientes. Não, deixa eu contar, ela chegou aqui... Gracinha, gente. Ela chegou aqui morrendo de fome, né? Com um pacote de salgadinho fitness. Ela foi na Biomundo e comprou. Maravilhosa. Sabe o que eu tava comendo antes de você chegar? Olha aí. Eu até fiquei com vergonha. Falei, caralho, lá isso é ridículo. A Thay chegou com o negócio da Biomundo, que tem aqui no shopping. Foi a primeira que eu vi. E eu tava comendo pão de queijo. Ai, com o Júnior. É uma delícia, mas assim, entendeu? Olha aí as escolhas. Então, aí depois a pessoa reclama, entendeu? A pessoa reclama. Porque, ó, é aquilo que eu estava falando. Eu faço escolhas, né? As melhores que eu posso. Mas eu não abro mão da minha vida social, que me faz muito bem e que eu gosto. E assim, hoje, o impacto disso no meu corpo, e aí a gente tá falando de estética mesmo, né? Porque de saúde eu cuido, sempre cuidei. Sim. E se Deus me permitir, eu sempre vou cuidar. Mas de resultados estéticos, né? Assim, de abrir muitas exceções durante a semana. Eu abro. Eu tenho também um parceiro que também tem uma vida social muito ativa, que também adora tomar um vinho. Pois é, né? Gente. A gente, pelo menos uma vez por semana, a gente sai, eu e ele, pra jantar. Né? Eu tenho um dia na semana também que eu almoço com as minhas amigas e que a gente bebe, joga a conversa fora. Né? Mas assim, eu sempre tento equilibrar.
Se eu vou beber, eu tento comer uma coisa mais leve. Uhum. Se eu comer uma coisa mais pesada, eu tento segurar no álcool, né, e tudo mais. Mas, assim, hoje, a resposta do meu corpo pro objetivo que eu quero, que é manter o corpo que eu tenho, Aham. Você não é funciona. atleta, né? Não precisa. Funciona. Eu não tenho assim, Aham. eu quero emagrecer 3 quilos, ficar seca e tal. Porque quando você tem um objetivo, aí vale. Sim. Ou quando você tá acima do seu peso, se Sim. você olha no espelho e você não tá se sentindo bem, ou sua saúde vale. não tá legal, seu colesterol tá alto, aí ok. Aí eu sou, obviamente, você precisa fazer uma coisa mais restritiva, né? Aham. Você precisa tomar certos cuidados que hoje eu me liberto de não tomar, Uhum. né? Mas uma coisa é fato. Quanto mais regradinha, mais certinha eu sou em relação à alimentação, melhor o seu resultado. Porque a Mais parte do resposta você tem. treino, ela tá impecável. Isso aí, eu sou viciada em endorfina. Eu treino de domingo a domingo. Eu não pauso. E eu não treino porque eu preciso treinar. Não, eu treino porque eu amo treinar. Eu amo a Olha aí, sensação do gente. pós. Oh, Deus. Eu Podia tô ser morando pra agora todas na as frente pessoas. do Eixão. Meu programa preferido é acordar feliz da vida, Ai, tomar que meu delícia. super coffee e correr no Eixão. E Super fotografar coffee os maravilhoso. EPs agora. Juro. Ô, Thay, me conta aqui. Essa risada foi boa agora. Juro. Me fala o seguinte, eu até me dispersei agora. O que você diria para quem tá começando, tá? Como influenciadora digital, porque com toda certeza absoluta você influencia muitas pessoas que talvez você nem saiba, né? E muita gente quer começar, acha que às vezes, sei lá, não vai se destacar porque não tem, sei lá, sabe, tantos eventos para ir, não conhece tanta gente assim, não tem um networking grande, nem nada. Mas assim, o que você diria, sabe, os pontos principais para poder se destacar hoje como influenciador digital? Perseverança, constância, né? A gente não pode desistir. Se você começa com foco num projeto, e aí eu falo até por mim, o Instagram não tá fácil. Uhum. Né? O algoritmo não tá fácil, ele dificulta a sua vida em todos os aspectos, né? Você produz conteúdo para uma marca, você marca a marca, ele joga seu engajamento lá embaixo, ele não entrega o seu conteúdo porque ele quer te forçar a investir na plataforma, a fazer um patrocinado, né? E tudo mais. E eu acho assim, você ter uma estratégia, um plano, né? Você acha que a pessoa tem que focar numa coisa só ou ela pode ir para esse lado da marca pessoal dela, assim, um lifestyle? Eu acho que depende muito, Pri. Depende muito. Eu nem te respondi o negócio da credibilidade. Falando Mas nisso, no geral, deu. eu escolhi, responder. eu optei nichar o meu Instagram e trabalhar. Eu dou tudo de mim para as marcas que eu trabalho. Logo, eu não consigo trabalhar com muitas marcas. Uhum. Atualmente, não é a minha intenção. Fazer entendeu? provador. Não é nem provador, porque o meu pacote, vamos dizer assim, Super Coffee, né? Tem outros. ele entrega mais do que isso, né? Uhum. O provador, ele é uma das formas de eu me conectar com a marca e de eu conectar o meu público com a marca. Sim. Mas, eu escolho, eu não consigo, assim, eu não acredito muito hoje como influenciadora em trabalhos muito pontuais. Uhum. Muito pontuais, não, pontuais. Tipo? Você vai lá, uma pessoa me convidam para fazer uma publi lá, sei lá, de uma marca X, né? Eu acho que em casos específicos funciona. Vai ser um lançamento de um carro, sei lá, um empreendimento, algumas coisas mais específicas eu até acredito. Mas para você dar um resultado legal, seja ele de visibilidade, de venda para uma marca, para você gerar uma conexão com as pessoas que estão ali me acompanhando, que me escutam, sabe? Que consomem o meu conteúdo, eu preciso criar um relacionamento com ela. Esse é o jeito que eu sei trabalhar, entendeu? Então, assim, e esse é o jeito que eu sei que eu dou resultado. Eu me preocupo muito com o resultado das marcas do qual eu como é que é a palavra, gente? Se propõe a me fazer. propõe a trabalhar, entendeu? Eu não tô ali só pra gerar conteúdo e se der certo, deu. Se não der, entendeu? Vai uma vez e tchau, tô nem né? aí, entendeu? Até porque é meu nome. Né? Assim, hoje em dia eu acho que tantas marcas me procuram aqui porque os meus clientes estão falando de mim.
Sim. Nossa, a Thaíla, ela entrega. Nossa, a Thaíla se dedica. E eu realmente me dedico. E esse é o jeito que eu sei trabalhar. Eu gosto de colocar o meu coração nas coisas, Sim. sabe? Eu gosto de ver o negócio funcionar, de ver o meu resultado melhorar ou trazer algum benefício para o cliente, entendeu? E eu sou assim com todos os meus parceiros, né? Eu prefiro trabalhar com menos marcas e me envolver um pouco mais com elas e fazer alguns trabalhos pontuais que tenham a ver comigo, né? Do que eu sair fechando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, né? É o que eu falo, graças a Deus, hoje eu posso escolher, Sim. né? Porque às vezes a gente também, até por uma questão financeira, a gente não tá podendo, né, escolher com quem, o que você quer fazer, com quem Mas você foi quer uma trabalhar. construção até Foi você uma chegar construção. aqui. Então, para quem está começando, de repente, talvez tenha que aceitar mais parcerias, né? Que é o que chega até a pessoa e tal. E você vai até para você entender para onde eu quero ir, onde eu performo melhor. Tem isso também, né? Se descobrir, né? Eu nichei porque eu sei hoje exatamente onde eu performo melhor. Quais são os mercados em que eu consigo dar um retorno melhor. Sim. Né? Então, às vezes você precisa começar ali e meter a cara. Meter a cara, produzir conteúdo. Ai, tive 3 curtidas. Continua produzindo e continua fazendo. Entendeu? E busca uma forma. Você tem que investir para o seu conteúdo ser entregue para mais pessoas? Invista. Se isso for uma prioridade para você, e se realmente é isso que você quer fazer, invista. Tem que botar, gente, o mínimo de dedicação e o coração ali, senão o negócio, nada, né? Vai pra frente. Vai pra frente. Mas, especificamente, né, falando de Instagram, da entrega, entrega versus dedicação, né, que você tem que botar ali no negócio, hoje, trabalhando mesmo de fato com isso, eu vejo o quanto é difícil, né? E assim, é full time. Eu tô toda hora pensando em algum tipo de conteúdo, eu faço produções profissionais hoje, tanto de foto quanto de vídeo, né, para melhorar ainda mais a qualidade da minha entrega para os meus clientes. E a gente falou dos pontos, né, para influenciadores. E para a parte de empresária, de empreendedora, assim, o que você aprendeu que você falou, cara, se eu soubesse disso antes, ou não sei, sabe? Aprendi muito que precisa disso, daquilo. Quais são, sabe, os pilares? A coisa que mais me ensinou até agora foi a gestão de pessoas. E eu acho que isso é um eterno aprendizado. Mas, assim, lidar com gente, cada pessoa é um mundo. E é muito difícil você lidar com profissionais, né? Você liderar, você ser um exemplo, você entender as dificuldades e as limitações de cada pessoa, porque querendo ou não ali é o seu negócio, é o seu dinheiro envolvido, né? Por exemplo, na questão da Bela Bia, eu não botava a mão na massa, o trabalho não dependia de mim, a gestão dependia, mas eu dependia de todos os profissionais que estavam ali para fazer aquilo acontecer, né? Então assim, aí a gente trabalha dentro ali da clínica, 99%, né? São mulheres, se não for 100, né? Então, assim, mulher tem filho, somos mulheres, né? E sabemos, são 1001 outras atividades na vida dela, além do trabalho, né? E assim, muito difícil de encontrar pessoas comprometidas, sabe? Essa é uma dificuldade geral. Isso eu digo tanto da empresa, quanto como influenciadora mesmo, também, né? Assim, hoje nas duas frentes, eu sou influenciadora e eu trabalho pela minha agência contratando também pessoas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que entrega mesmo um negócio profissional, que compromete, leva isso, porque as pessoas veste a camisa, né? É isso. Então, assim, a gestão de pessoas, lidar com pessoas, contratar pessoas, demitir pessoas, isso me ensinou demais. Demais, jogo de cintura, empatia. Gente, demitir deve ser. Sabe, muito difícil. E você lidar com esses altos e baixos do serviço, né? Quando você presta um serviço. A cliente está esperando, o funcionário atrasou. O que você faz? O que você faz? Cliente lá com hora, tem que trabalhar, né? Então, assim, aí como é que você fala com o funcionário? Então, tudo isso, assim, durante todo esse tempo que eu participei da gestão,
E hoje, dentro da Gaia também, porque a gente tem Sim. funcionários e fornecedores e os nossos próprios clientes, né? Eu trabalho ali na linha de frente do atendimento com todos eles o tempo todo, né? Cada pessoa tem um jeito, tem uma personalidade, e eu acho que essas relações, dentre todas as outras coisas, pelo menos do que eu vivi até agora, é o que mais amadurece a gente, assim, é o que mais faz a gente evoluir como ser humano, como profissional, são as nossas relações, né? As pessoas que cruzam o nosso caminho, que nos ensinam. Eu sou uma pessoa que eu busco muito, eu observo muito e eu busco muito entender o que cada pessoa que passa na minha vida tem a deixar pra mim, tanto de bom quanto de ruim, Sim. né? E assim a gente vai fazendo a nossa caixinha e vai, né, aprendendo literalmente. Eu acho que esse é o maior desafio, né, assim, porque são muitos, né, na São verdade. muitos, mas né? essa, o que mais, né, te impactou? isso foi o que mais me marcou e que me marca, assim, que eu acho mais difícil. De você entender o mundo do outro, de você saber falar com as pessoas. Isso é tão né? complicado, né? Muito. E isso é uma coisa que eu levo para dentro da minha vida, dos meus relacionamentos interpessoais, da minha família, né? Assim, óbvio. da gente ter mais paciência. A gente modifica muito, né? Eu acho que evolui como ser humano, né? Quando tem o seu negócio, assim, que você lida com vários mundos. Para isso, exatamente. Com certeza. Com certeza. É um processo de doloroso. Uma oportunidade de evolução muito grande de amadurecimento. Se você, né, souber olhar, quiser olhar por esse lado. Assim, que eu sempre olhei. Então, eu acho que eu tenho, nossa senhora, muita coisa para viver ainda. Eu ainda tenho alguns projetos a se realizar, que tá guardadinho aqui as 7 chaves, né, mas que estão caminhando. E a minha intenção é, com cada um desses projetos e com cada coisa, eu sempre trazer ali, né, para essa minha plataforma de conexão, que é o Instagram. Sim. Né, para conseguir de alguma forma conectar, inspirar e ajudar quem tá ali me acompanhando, né? E quem me dá tanta essa credibilidade, né? Eu acho muito isso legal. É legal demais as pessoas acompanhando. Você vê que as pessoas confiam em você, né? Ela não te conhece, mas ela confia, ela gosta, ela se identifica com o seu estilo. Hoje, o segmento de moda, eu tenho visto, assim, o quanto eu performo bem e o quanto as pessoas me acompanham por isso, se identificam com o meu estilo, gostam, né? Então, assim, eu não só, né, na parte do lifestyle, do fitness, da saúde, do autocuidado, da autoestima, que eu acho que é tudo um pilarzinho que tá ligado no outro, né? Não dá pra tirar, gente, né? Não dá. Pra gente trabalhar bem, a gente precisa estar bem com a gente. Como eu falei aqui no início pra você, mente sã, também, né? Corpo são. Eu sempre falo isso, aprendi isso com a minha mãe. Sempre me falou isso. Minha mãe sempre se cuidou. Eu cresci dentro de academia com a minha mãe. Minha mãe malhava no Tabosa, eu lembro que eu era desse tamanho. Gente. Ela ia lá fazer a ginástica de local dela, me botava sentadinha lá no colchão. Graças. E eu ficava, então assim, pequenas coisas, né? Que às vezes você fala assim, tá, malhava. Não, mas isso são coisas que marcam a gente, que vão construindo alguns valores que se tornam inegociáveis para você ao longo do tempo. E a minha saúde, o meu bem-estar, o meu momento de autocuidado é, sem dúvida, inegociável para mim. Inegociável. Assim, eu preciso disso para eu produzir bem, para eu trabalhar bem, para eu me sentir bem comigo, para eu tratar as pessoas à minha volta. É quase uma terapia, muita gente fala, né? Sim, terapêutico. Com certeza. Com certeza. Thay, deixa eu te falar, assim, uma pergunta. Qual a importância que você acha do Instagram para um empresário hoje em dia, assim? Pode ser de qualquer segmento, sabe, assim? Eu acho 100% importante. Eu acho que hoje não existe... Eu já ouvi isso de clientes meus, inclusive. Eu não levo jeito, eu não sei fazer nada. Que aprende. Você precisa estar presente no digital. E eu também falo para os meus clientes, você não precisa saber fazer tudo. Por isso, você contrata pessoas para te ajudar. Né? Sim, a gente não precisa saber, não precisa ser o craque da produção de conteúdo, o craque. Você não precisa da ter edição, uma super, né? Exatamente, uma super afinidade para aparecer e fazer vídeos e vídeos. Não é isso. Mas o mínimo precisa ser feito. A sua empresa precisa estar
precisa ter uma presença digital, de alguma forma. Uhum. Quanto melhor, mais conectada à realidade da sua marca, melhor. Né? Quanto mais você puder passar a essência dela através desse canal, melhor. Eu falo para os meus clientes que o Instagram ele tem que ser uma extensão do que a sua marca é. Uhum. Ele tem que conseguir, de alguma forma, imprimir ali o que você quer passar para o mundo, né? Com a sua marca. Seja com produto, seja com serviço, enfim. Todo um conjunto, né? De fatores. Precisando, gente, Gaia, tamo aí, tá? A gente pode te ajudar com isso. Mas é muito importante, não tem como você mais não ter hoje uma presença desvencilhar. digital hoje. Seja você um Não precisa ser blogueiro, autônomo, né? Mas, assim, exatamente. contar a história, né? Exato. O povo se identifica, é o Ter mínimo, exatamente. Trazer um pouco do... Gente, a primeira coisa, quando você vai... Até, eu vou te dar um exemplo básico. No médico, a primeira coisa que você vai fazer é dar um Google nele ou entrar, buscar o Instagram do cara. Eu sempre peço o Instagram. Você quer ver como é que ele se posiciona digitalmente, você quer ver o que ele tem para trazer de conteúdo. Sim. Ali você consegue passar a sua autoridade, né? Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu fiz um tratamento de varizes, né? E eu fui na minha médica maravilhosa, doutora Natália, incrível. E há um tempo atrás a gente teve uma reunião, ela me chamou para conversar, porque ela estava de fato, né? Tinha aberto um consultório, ia começar a atender. E ela falou, eu quero me posicionar digitalmente, mas eu não sei por onde começar. Eu sou médica, né? Assim, que coisa, né? É difícil. E é realmente muito difícil para algumas pessoas. E aí, enfim, a gente teve uma conversa muito legal. Falei várias coisas para ela. Ela foi atrás disso. E hoje, ela produz vários conteúdos legais. Falando sobre angiologia, da importância de você cuidar. Cada hora ela solta um videozinho falando sobre uma coisa. Ela fala super bem, do jeito dela, mas ela fala super bem, né? E do jeito dela, ela tá começando a se posicionar. Eu fui nela, divulguei ela com todo carinho e amor do meu coração, até porque ela é muito boa, né? E aí você vê várias amigas, inclusive, que queriam tratar vasinhos, que precisavam tratar, desesperadas lá, viram ela, foram atrás. A primeira coisa que a pessoa faz é entrar no Instagram dela, pra ver a autoridade dela, o que ela tem pra falar do próprio, né, da própria especialidade dela, como que você já cria uma afinidade ali ou não com o profissional. Com certeza. 100%. O tom da voz, a postura, 100%. né? A Quando roupa, eu fui fazer a tudo. sobrancelha com você, o que eu fiz? Olhei 1000 sobrancelhas lá, falei, todas lindas. Vou fazer com ela. Maravilhosa. Tá aí, já há 3 anos. É isso, essa sobrancelha aqui é obra dela, gente. Ô, Thay, me conta aqui. O que a Thay de hoje falaria pra Thay que começou já, sei lá, quantos anos? 10 anos atrás. Que tava começando. Nossa, eu comecei tão cedo. Eu comecei trabalhando em shopping, gente. Que sempre foi correria. É isso, a vida é isso. Não é fácil, não. Sempre. O povo só chega depois, shopping, né? Achando muito tempo que... na Osklin. Já vendi trabalhei muito na Osklin também. Vendi mais na época. Trabalhei para comprar meu carro, para entrar na faculdade. O que ela falaria... Perdão, reformula. Que passou a Thay de hoje falaria pra Thay lá do início, quando estava começando a trabalhar, começando a ter a sua independência, a construir os seus sonhos, né? Confie em você, no seu coração, na sua intuição e no que você acredita que é certo. Que foi o que eu sempre fiz. Ai, que bom. Confie em você. Não deixa o externo corromper isso, sabe? Quando você acredita que você pode, que você é capaz de buscar um emprego melhor que te faça mais feliz, de encontrar um parceiro que te trate do jeito que você quer ser tratada, de se cuidar para você se olhar no espelho, ser mais feliz com a sua imagem, ter uma saúde melhor. Acredita, você tem que buscar o que o seu coração pulsa. Ponto. Que lindo. E para finalizar, o que beleza significa para você? Estar de bem com você mesmo, assim. Segurança. Eu acho que a beleza, ela tá muito ligada a como você se expressa para o mundo, né? O que você vê de você mesmo. Porque eu acho que beleza é muito relativo, cada um, né? Com certeza. Enxerga a beleza de uma forma.
Mas quantas vezes, né, você já não, sei lá, não sentou pra conversar com uma mulher que ela não é aquela mulher maravilhosa, aquela coisa que para. Harmonizada, né? Mas você olha e fala assim, nossa, que mulher interessante, é muito mais. É uma segurança, é um negócio que a beleza dela é muito, muito além do físico, né? Então, quando a gente consegue, eu acho que transparecer isso, quando a gente se cuida pra isso, a beleza acontece. Ai, eu acho. Ai, obrigada. Que bom. Demorou, né? Mas a gente conseguiu. Mas aconteceu, a gente marcou umas 5 vezes. Até bater as agendas, mas deu certo. Amor, obrigada de verdade por você ter participado. Primeiro podcast, que honra minha. Gente, Taíla Lopes. E eu, você me deixar que eu fico falando mais 5 horas, a gente adora conversar. Na próxima, a gente vai trazer uma taça de vinho. Vai tomar um vinho e vai fazer um podcast de 4h30. Bebendo. Gente, muito obrigada se você acompanhou até aqui. Curte, né? Deixa seu like, seu comentário, compartilha aí com todo mundo, porque eu sei que vai dar o que falar essa entrevista. Gente, muita gente querendo conhecer Taíla Lopes, né? Maravilhosa. Um pouquinho aí da minha história. Obrigada Gente, eu tô rouca, tá? Não tô querendo chorar não, juro por Deus. Minha voz tá parecendo voz de menino. Todo mundo, né? Brasília. Tá assim. Obrigada pela oportunidade de contar a minha história, de me ouvir. Eu gosto muito de poder falar um pouquinho, assim, sobre mim. Das pessoas me conhecerem um pouco melhor, que eu acho que isso gera uma conexão ainda mais real. Com certeza. Com o que eu sou e com o que eu tô aqui pra fazer. Então, obrigada por essa oportunidade. O prazer foi todo meu. Gente, obrigada, viu? Até a próxima. Tchau.